Cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Podem tomar assento, amados irmãos. E agora, amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7. A nossa tarefa aqui no Congresso, o esboço da nossa ministração, está distribuído em 3 capítulos, capítulos 4, 5 e 6 do livro, ok? 4, 5 e 6. Mas nesta primeira plenária, nós vamos nos deter aqui no capítulo de número 4. E o texto que vamos ler é Mateus, capítulo 7. Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quantos podem dizer amém pela leitura? Glória a Deus. O nosso tema está aí na página 43 do livro do Congresso. Pastor Joari nos passou a tarefa de desenvolvermos uma ministração sobre o perfil do casal discipulador. Neste congresso, Deus tem usado cada pregador, cada ministrante, cada palestrante, e cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas o conteúdo está alicerçado na mesma palavra, no mesmo livro, e nós queremos louvar ao eterno Deus, porque uma manhã como esta, estamos aqui sendo edificados com esse livro bendito, a palavra de Deus, que chama a minha atenção e a sua, para os grandes desafios da nossa igreja, para os grandes desafios no reino, aquilo que é preciso ser feito em favor do reino. E eu quero começar chamando a sua atenção para a nossa introdução da página 43. O discipulado de casais é um chamado urgente e necessário para a Igreja de Cristo em nossos dias. Urgente e necessário. Eu fiz uma pesquisa rápida, não foi pesquisa científica, pastores. Não foi pesquisa científica, foi uma curiosidade minha, e a partir daí eu andei consultando vários estados do Brasil. Fiquei boquiaberto, preocupado e, em alguns casos, até assustado, porque grandes igrejas não têm ainda um trabalho tão necessário como o discipulado de casais ou discipulado de família. Muitos lugares, pastores, mas muitos lugares. E algumas igrejas, quando não tem o discipulado de casais, tem apenas eventos para casais de vez em quando. Eventos. Porque o discipulado de casais não é um evento apenas, é um processo, é um acompanhamento, é um ministério, é uma obra que se desenvolve paulatinamente e progressivamente.
Não é um evento. Evento tem muita gente fazendo. Evento de casais. E ali se fala alguma coisa sobre papéis e etc. e tal. Mas terminou o evento, acabou. E aqui está o diferencial do Congresso Discipulado para o Brasil e Evangelismo para o Brasil, porque a proposta aqui é evangelismo e discipulado, é oração, evangelismo e discipulado como estilo de vida. Como estilo de vida. E não apenas como um evento de vez em quando, ou uma vez por ano. É enorme a necessidade, queridos. Então, o discipulado de casais é um chamado urgente e necessário para a Igreja de Cristo em nossos dias. Em um mundo marcado pelo individualismo, pela fragilidade dos relacionamentos e também marcado pela banalização do casamento, o Senhor nos convoca a resgatar a beleza da aliança conjugal e a edificar lares firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos ainda aqui, alguém possa dizer, remando contra a correnteza. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. É remando mesmo contra a correnteza. Os parâmetros que o mundo está apresentando, as ondas contrárias aos princípios de Deus, especialmente contrário aos princípios do casamento no modelo de Deus. Isso deve preocupar a igreja, porque o número de divórcios aumenta também na igreja. Aumenta também na igreja. E se está aumentando também na igreja, isso é um sinal de alerta para todos nós. É claro que não podemos resolver todos os problemas, especialmente as questões conjugais, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, a liderança tem que fazer, a igreja tem que fazer, porque a palavra de Deus tem solução para todos os problemas. A palavra de Deus tem solução para todos os problemas. Acompanhe comigo aí na página 44. E eu quero, no primeiro ponto aqui da nossa ministração, você pode acompanhar comigo aí. Casais discipuladores não são apenas companheiros de jornada, mas tornam-se referências vivas de fé, oração e exemplo para outros. Por isso é que é difícil, não é, irmãos? Por isso é que é difícil. Eu estou lutando, pastores, há pelo menos 7 anos, para organizar a equipe de casais discipuladores. Organizar a equipe de casais discipuladores na nossa igreja. A gente já vem numa batalha constante da evangelização, os pastores sabem, nós temos umas propostas, aqui e acolá a gente faz umas loucuras, como o pastor falou ontem à noite, né? Que de vez em quando é preciso parecer mesmo com parecer com loucos. Eu fiz uma proposta para a igreja em Santa Inês, no ano de 2010, para nós fazermos 1000 cultos em um dia, cultos de 40 minutos, para não deixar uma rua da cidade sem a evangelização, sem oração pela cidade, sem oração pelos lares, sem um folheto evangelístico, sem uma palavra. Nós conseguimos fazer um pouco mais de 1000 no primeiro ano. Nós começamos em Santa Inês, em 2010, em São Luís, nós começamos em 2003, começamos com 300 cultos, daí fomos para 500, para 700, 800, 1000, 1200 e chegamos a quase 1500. Depois, quando iniciamos o ministério em Santa Inês, então convidei a igreja para começarmos com 1000. Algumas pessoas chegaram a pensar e até dizer
comentaram até lá numa outra igreja, uma igreja grande lá, disse: olha, chegou um pastor aí na Assembleia de Deus, mudou agora de pastor, mas tem um problema, o pastor que chegou aí agora é doido. Aí alguns irmãos disseram: doido? Foram dizer para irmãos da nossa igreja, né? Eu ouvi dizer que na tua igreja agora chegou um pastor que é doido. Diz que ele não tem o juízo assim no lugar. Aí alguns membros da nossa igreja disseram: não, até onde a gente viu até agora, parece que ele é bonzinho do juízo. Disse: não, mas diz que agora ele é diferente, porque os outros só faziam um culto por dia, e esse aí diz que a igreja agora tem que fazer 1000. Não é loucura isso? Aí os irmãos foram explicar, disse: não, nós vamos fazer isso, mas não é todo dia, que ninguém aguenta, não é todo dia. Quando eles começaram a entender, a cidade foi tomada realmente pela glória de Deus. E para os irmãos terem uma ideia, de lá para cá a gente vem aumentando, todo ano a gente aumenta um pouquinho. Eu estava explicando para o pastor ali de Buriti dos Lopes, no Piauí, e a gente vem aumentando todo o tempo. Esses anos já são 15 anos, 16 anos, e nós agora, final de semana passado, terminamos domingo agora, chegamos a fazer, pastor Juari, pastor Sérgio, chegamos a 5.723 cultos, e Jesus, por sua graça, alcançou através da igreja 328 almas para Cristo Jesus, nesse trabalho de evangelização. E no dia seguinte, as equipes de discipulado entraram em ação. Glória, aliás, começou na noite ainda, começou no mesmo dia, aquele primeiro contato, e fomos abençoados mais uma vez pela Everhome, que mandou para nós lá um material excelente, mandou 100.000 livretos para nós alcançarmos a cidade, e nós estamos nessa tarefa. Eu estou aqui, mas estou vigiando os responsáveis por esse trabalho, estou quase todo dia e toda hora perguntando: e aí? As equipes estão trabalhando? O material já foi entregue? A visita já foi feita? Como é que estão os contatos? Quantos já visitaram a igreja? Quantos já foram visitados? Porque essa é a proposta da igreja. Mas é claro que a igreja não tem que pensar só no discipulado para novos na fé. Existem outras demandas. Nós estamos com algumas frentes de discipulado. Discipulado para novos na fé, que já é um costume da igreja, mas nós temos também o discipulado infantil. Esse é conduzido pela minha esposa. Já fazíamos isso há muito tempo, e depois dos incentivos recebidos por esta igreja, ou dados por esta igreja, por esse congresso, nós também melhoramos o nosso trabalho. Temos uma grande frente de discipulado infantil. Já chegamos a discipular mais de 1.000 crianças em um ano. E, pela graça de Deus, essa obra se renova a cada ano. Mas também temos uma outra frente, que é o discipulado de adolescentes, ou com adolescentes. Este ano, estamos discipulando 900 adolescentes, pela graça de Deus. Já estamos na terceira etapa do discipulado com adolescentes. Mas temos ainda uma outra frente, que é o discipulado no presídio da cidade. Temos aí uma outra frente de discipulado, que é o discipulado nos centros de recuperação. Centros de recuperação, aquelas pessoas que viviam dependentes químicos. Nós temos 2 desses centros que a igreja dá total apoio, o masculino e o feminino. E aí temos esta área, essa frente, não só de evangelização, mas também do discipulado constante, o discipulado permanente. Esse é um desafio. E a última frente é o discipulado com casais. O discipulado com casais. Até que parece que os outros pastores é mais leve. Discipulado de novos na fé, discipulado infantil, discipulado com adolescentes, discipulado lá no presídio. Parece que todas essas frentes são mais leves. Mas quando chega na hora do discipulado de casais,
Aí pesa. Aí tem um peso enorme, pastores. Mas esse peso é enorme por quê? Por quê? Porque muitos acham que não precisam. Muitos acham que não precisam. E alguns dizem assim: estou casado há 20 anos, vivo tranquilo, vivo muito bem, não preciso nada disso aí. Estou casado há 30 anos, não preciso. Outros dizem: eu estou casado há 1 ano, 2 anos, 5 anos, acho que não vou precisar, vivo muito bem. E aí nós temos que explicar o seguinte: não existe nenhum casal que, por mais bem que esteja vivendo, não tenha pelo menos um aspecto da vida conjugal que não precise melhorar. Você entendeu? Não existe um casal tão bem casado que não tenha pelo menos um aspecto, 2 ou 3 aspectos da vida conjugal que não precise corrigir, que não precise melhorar, que não precise crescer, que não precise restaurar. É aí que a igreja entra com o discipulado para casais. Quem está entendendo diz amém. Outra coisa, a gente tem que ensinar as pessoas, esclarecendo a começar dos nossos irmãos, inclusive de obreiros, dizendo isso para pastores. Porque tem uma barreira, né, pastores? Parece que a chave está na mão mesmo do pastor. A chave está na mão do pastor. Se o pastor não usar essa chave, parece que nada funciona na congregação. É verdade, né, pastor Sérgio? Nada funciona. Nada funciona. Tem até algumas igrejas que tentam, mas se o pastor ainda não entendeu, pastor Clébio, dificilmente a gente consegue implantar alguma frente de discipulado. Então a gente tem que explicar que não existe, assim como não existe um casal que mesmo vivendo tão bem, não tenha pelo menos um aspecto da vida conjugal para melhorar, para corrigir. Todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Também não existe nenhum casal, nenhum casamento que seja tão difícil, que seja tão estragado, que seja tão difícil de relacionamento. Não existe um que não possa ser restaurado ou curado ou melhorado pelo poder da palavra de Deus. Não existe um problema insolúvel. São muitos os problemas que atingem as famílias, mas quando a igreja começa a olhar para essa área, quando a igreja começa a olhar para este assunto, então Deus usa o casal discipulador. Deus usa esta mensagem que a igreja já conhece, o nosso manual, o manual do fabricante. O casamento, eu comparo muitas vezes com uma construção. Aliás, é a Bíblia que compara, não sou eu. É uma construção. Pastor Uziel, sei que o senhor gosta desse assunto, o senhor escreve sobre esse assunto. Já li o que o senhor escreveu no material do congresso passado. Muito interessante. Esse é um assunto necessário. Eu disse outro dia em nossa convenção, pela graça de Deus estou ajudando o nosso pastor presidente, pastor Raposo, Francisco Raposo, e eu ajudo como primeiro vice-presidente daquela convenção, e eu disse para os nossos pastores, que se os pastores não abrirem a porta da igreja, não abrirem os departamentos, não falarem desse assunto no púlpito, não falarem desse assunto nos cultos de segunda-feira, ou de estudos bíblicos, cultos administrativos, culto de ensino, se os pastores não falarem, tem alguém falando, tem alguém usando as redes sociais e ensinando errado. Tem gente ensinando errado os princípios do casamento. E é por isso que a igreja tem que estabelecer em cada congregação, em cada campo, o discipulado de casais, porque a igreja, estudando a Bíblia de maneira correta e ensinando a Bíblia de maneira correta, milagres vão acontecer também dentro das famílias.
Milagres vão acontecer nos casamentos. Restauração, edificação. Eu com minha esposa estamos já na 3ª turma, inclusive nesse período agora estamos usando a revista aqui de Joinville, pastor Sérgio. Ainda temos, graças a Deus, nós pedimos bastante, viu, pastor? E deu para formar mais uma turma. A turma desse ano nós estamos ministrando para os casais, eu com a minha esposa, e nós estamos fazendo 2 encontros, 2 aulas em cada lição, porque a lição é bem extensa, muito boa, e nós estamos assim, com a lição que tem 13 temas, a gente, em vez de dar em um trimestre, a gente dá em 6 meses, porque a gente divide cada lição em 2 aulas, e graças a Deus tem dado certo, tem sido uma bênção para a nossa igreja. Agora o problema que a gente tem no momento é que outros querem, e eu disse, pastor Juari, vamos ligar para o pastor Juari, então, mas está em preparação, né, pastor? Está em preparação. É um material excelente, irmãos. Nós estamos usando em nossa igreja e mais de uma centena de casais. Mais de uma centena de casais. Eu acho que quase 150 casais. Dentre as nossas congregações que já adotaram o discipulado de casais, têm sido impactados pela palavra de Deus, com estes princípios bíblicos ensinados, e o que mais me alegra é que eu estou vendo alguns deles dizendo, eu quero me preparar, porque eu quero lhe ajudar, pastor, a discipular outros casais. Vocês estão entendendo? Aqueles que receberam melhor, que entenderam melhor, pastores, nós já estamos os treinando para formar outros, porque estamos fazendo discípulos. A proposta é essa, não é só o pastor da igreja ficar com o conhecimento acumulado para si. Nós estamos dando a lição, o conteúdo que os irmãos aqui de Joinville prepararam, glória a Deus por isso, mas nós estamos também já com esse material, já aperfeiçoando em algumas áreas e treinando pessoas, trazendo estes irmãos, aperfeiçoando estes irmãos, para que eles se sintam capazes de levar avante o trabalho. Irmãos saindo já do templo central, preparados para aquelas congregações menores, onde ainda não tem um casal ali treinado, eles estão animados para fazer isso, porque eles entenderam que se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, o ministério vai bem. E se cada pai e cada mãe discipular os seus filhos, que este é um dos assuntos que a minha esposa vai tratar na sua plenária, o discipulado dos filhos, porque tem gente que pensa que a nossa missão é só colocar os filhos no mundo e, a criança é inocente, não precisa a gente se preocupar com salvação, e aí tem um problema, porque não tem nenhum lugar da Bíblia que diz que todas as crianças estão salvas. Não tem, pastor? Tem não. De Gênesis a Apocalipse não tem, pastor Clebson. Não tem? Pastor, mas olha aqueles versículos que Jesus disse, deixai vir a mim, leia direitinho lá, faça a exegese, compare versão com versão, e veja se em alguma delas Jesus está garantindo salvação para todas as crianças. Não está, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. O que nós temos muito na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é Deus dando a ordem para os pais: cuide dos teus filhos, ensina a minha palavra para eles, coloque na cabeça deles, inculca o que eu te disse, passa para eles. Passa para eles. É isso que a palavra tem. E quando vários irmãos chegam para mim e dizem: pastor, mas por que Jesus disse então, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus? Aí eu disse: primeiro, veja o texto, criancinhas, vá lá no original, aquelas bem, que provavelmente
são recém-nascidas ou ainda estão amparadas pela fase da inocência. Deus não condena inocentes, claro. Então, nesse sentido, as crianças que ainda estão na fase da inocência estão salvas, guardadas. Mas saiu da fase da inocência, passou para a fase da consciência, aí já é um ser humano como qualquer outro, que precisa conhecer Jesus. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, ele não estava garantindo a salvação ou o reino dos céus para as crianças, mas ele estava dizendo, assim como os adultos podem ter acesso ao reino dos céus, as crianças devem ter o mesmo acesso. Por isso não as interrompam de vir a mim, não as impeçam de vir a mim. Jesus brigava pelas crianças, no bom sentido, para que elas fossem trazidas a Ele. Então esse é o sentido do texto. Jesus não está garantindo que todas as crianças são salvas, não, mas Ele está dizendo que é dever dos pais trazê-las a Cristo, e isso também está no discipulado de casais. Quem entendeu, diga amém pelo entendimento. Mas eu quero chamar a sua atenção aí na página 44, e quero ler apenas os tópicos principais. Lê esse primeiro tópico aí comigo, por bondade. Um casal discipulador. Essa é a primeira coisa. Você quer formar na sua igreja, você quer organizar no seu campo, você quer organizar no seu ministério o discipulado com casais, então eles precisam ser orientados. Esse casal discipulador precisa ser treinado, precisa passar pelo discipulado de casais, para entender que um casal discipulador é aquele que compreende a aliança espiritual e os compromissos conjugais. Se ele não entender os fundamentos espirituais, morais e sociais do casamento, essa pessoa não está pronta para discipular. Por quê, pastor? A palavra aliança, aliás, acompanhe comigo os 2 primeiros parágrafos. O casamento, à luz das Escrituras, é mais do que um contrato. Não é só um contrato civil, mas biblicamente falando, é uma aliança espiritual com implicações eternas. A palavra berit, palavra hebraica, descreve a união selada por Deus, como se vê em Malaquias 2,14. Vamos ler o texto? Malaquias 2,14. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Aí eu tenho algumas lições. A primeira delas, está aí no livro. A primeira delas é que a união matrimonial, quando considerada como aliança, o mundo diz que o casamento é contrato. Deus diz que o casamento é aliança. Entenderam? O mundo olha o casamento apenas como um contrato. Deus olha para o casamento como aliança. Então, se é uma aliança, não é apenas a união entre um homem e uma mulher, mas é a união entre um homem e uma mulher estabelecida diante do trono divino. Não apenas entre 2 pessoas, mas sob a observação direta de Deus. Deus diz, eu fui testemunha, eu estava lá, eu estava presente. Aí alguém diz, pastor, mas eu não era nem crente. Se eu não era crente, se eu não era filho de Deus, se eu não era servo de Deus, então esse negócio para lá ficou, é outro tempo. Não, ele estava lá também. Mas como, pastor? Porque foi ele que estabeleceu o casamento. Foi ele que idealizou o casamento. Então ele estava lá. Ele estava lá. Porque você estava cumprindo um preceito dele naquele dia.
Você estava cumprindo um preceito de Deus. Como diz Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra. Quem vai casar deve honrar. Quem já está casado deve honrar. Quem precisa casar deve honrar. Quem já está no matrimônio deve honrar. E deve honrar por quê? Porque foi Deus que organizou, foi Deus que começou, foi Deus que planejou. Ele iniciou e Ele também edifica. Ele é o idealizador, Ele é o edificador, Ele é o provedor, Ele é o abençoador. Aleluia! É isso que diz o Salmo 127. Mas olha aí um outro parágrafo. A natureza espiritual da aliança conjugal requer compromisso total de fidelidade e constante renovação contínua dos votos interiores. De acordo com Efésios 5, do versículo 21 ao 31, ali Paulo ensina que o matrimônio simboliza a união entre Cristo e sua igreja. Entre Cristo e sua igreja. Mas tem um outro princípio dentro da aliança que a gente tem que entender para poder prosseguir. É o terceiro parágrafo, bem no finalzinho da página 47. A aliança conjugal não pode ser reduzida a sentimentos passageiros, mas deve estar enraizada no compromisso pactual. Mesmo em tempos de crise, isso aqui é tão importante para os casais, irmãos, mas tão importante, escute isso. Mesmo em tempos de crise, decepção ou desânimo, os cônjuges se mantêm unidos pela promessa feita diante de Deus. Bonhoeffer escreveu sobre isso dizendo que é o compromisso que sustenta o amor e não o amor que sustenta o compromisso. Claro que isso vem de encontro ao que muita gente pensa. Olha a expressão fundamentada em Efésios 5. É o compromisso que sustenta o amor. É o compromisso que sustenta o amor no casamento. E não o amor que sustenta o compromisso. Pastor, mas e se eu não sentir mais nada? Amor não é sentimento. Em primeiro lugar, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. É um caminho a seguir. Você decide amar, assim como você decide respeitar o compromisso. Agora, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele perdoa a nossa ignorância, Ele perdoa muitas vezes a nossa falta de conhecimento, porque é quase provado que nenhum de nós entrou no casamento sabendo de tudo. Então, tem tanta coisa que a Bíblia ensina sobre família e que a gente muitas vezes deixou passar, lendo a Bíblia superficialmente. E é por isso que é necessário o discipulado de casais na igreja, mas muito necessário, porque Deus é o fiador do pacto conjugal. A Bíblia fala no cordão de 3 dobras, que não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4:12, como também está escrito que a presença divina, como a 3ª dobra do vínculo matrimonial, é a garantia de que a aliança não se susterá apenas pelo esforço humano, mas pela ação constante do Espírito Santo. Ação constante do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse aí, para a gente encerrar, nas páginas 46 e 47, só para você dar uma olhadinha. O segundo tópico, acerca do perfil do casal discipulador. Diga comigo, um casal discipulador precisa evitar os erros mais comuns no casamento. Que erros são esses? Leia aí vocês, rapidinho. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D.
é. Isso é um erro grave, viu, irmãos? Letra F. E letra G? Isso é muito fácil de se fazer se não prestarmos atenção. Vamos ao terceiro tópico? Leia também comigo, ou depois de mim, diga o terceiro tópico. Um casal discipulador precisa discernir a batalha espiritual no casamento. Muita gente não sabe disso e muita gente não presta atenção a esse detalhe, mas há uma batalha espiritual acontecendo dentro do casamento. Como é isso, pastor? Pelo amor de Deus, escute isso aqui em 1 minuto. Uma vez que o casamento e a família não são apenas convenções humanas ou costumes culturais, mas instituições divinas, é natural que Satanás, aquele que procura roubar a glória de Deus, direcione seus ataques contra o casamento. Satanás direciona ataques contra o casamento. E daí uma das mais fortes razões, porque a igreja precisa correr contra o tempo perdido e estabelecer em todas as nossas congregações, em todos os nossos campos, um exército de casais comprometidos com os princípios bíblicos para ensinar a outros casais a viverem os propósitos de Deus no casamento. Quais são as armas principais que o inimigo usa no casamento? Isso aqui a gente chama de caixas de ferramenta de Satanás. Qual é a caixa de ferramenta do diabo? Quais são os principais instrumentos que ele usa para destruir casamentos, inclusive de obreiros, inclusive de líderes? Porque os líderes não estão isentos, os casais discipuladores não estão isentos, os pastores não estão isentos. Você quer saber qual é essa caixa de ferramentas que o inimigo usa? Leia aí, por bondade, na página 47. Esse primeiro pontinho cheio, leia. Tentação sexual. E quem fala disso é Paulo, 1 Coríntios 7:5. Qual é a segunda ferramenta? Raiva, ira, não resolvida. Outra vez é Paulo quem fala sobre isso, em Efésios 4, 26, 27. Qual é a terceira ferramenta? Aí tanto Paulo quanto Pedro falam desse problema. Pedro fala disso de um modo tão claro, que ele diz que se o homem viver maltratando a esposa, o marido viver maltratando a esposa, e não tratá-la como um vaso de honra que também recebe da mesma graça que o marido recebe, até as orações serão impedidas. Até as orações serão impedidas. Eu ouvi um pastor maduro, veterano, de uma convenção do Nordeste, pastor Juari, e ele disse que um dia ele viajou zangado com a esposa. Ele foi pregar em outro lugar, e ele era nada menos que o presidente da convenção, e o presidente da igreja naquela capital. Mas ele viajou zangado, trunfado, ele com a esposa. Sabe o que Deus ensinou para ele, tanto na ida quanto na estada lá e também no retorno? Deus não atendeu nenhuma de suas orações. Jesus não salvou como ele queria, como ele pediu. Jesus não curou ninguém, Jesus não batizou ninguém, Jesus não renovou ninguém, Jesus não abençoou a ministração dele. Jesus parece que fechou todas as portas e ele veio zangado ainda. Ele ainda voltou zangado. Detalhe, mas antes de chegar em casa, quando ele estava para chegar em casa, Senhor, o que foi que aconteceu? Mas Senhor, o que foi que aconteceu? Eu pedi, o Senhor não fez nada. Eu pedi, o Senhor não fez nada. Antes dele entrar em casa, aí o Espírito Santo falou com ele: tu lembra que tu deixou em casa o coração ferido da tua esposa? Tu esqueceu que ela é a tua companheira? Tu esqueceu que eu coloquei ela ao teu lado para trabalhar contigo, para servir contigo, para orar contigo, para andar contigo, para te apoiar?
Tu lembra o que a minha palavra diz lá por meio do meu servo Pedro? Ele diz que na hora que ele botou o carro na garagem, a primeira coisa que ele fez, ele nem foi olhar o versículo direito. Não, ele correu logo e foi lá se acertar com a esposa. Pediu perdão à esposa, porque ele disse que era ele que havia errado, mas como ele era a cabeça, o líder, o chefe, ele não se humilhou para pedir de jeito nenhum o perdão. Mas quando chegou, depois que ele aprendeu a lição, aí ele, mas eu vou ver o que foi que Pedro disse. Quando ele leu o texto, ele pediu perdão e disse: Senhor, nunca mais esse negócio vai acontecer. E daquele dia em diante, ele corrigiu essa falha. Não existe casal, não existe casamento que não tenha alguma coisa para corrigir. Fique de pé. Diga comigo, o discipulado de casais é um desafio, é uma urgência em nossa igreja, por muitas razões, e principalmente por causa da batalha espiritual que acontece no casamento. E como você já está de pé, eu quero dizer para você se apropriar da palavra, se apropriar da lição. Aqui está minha esposa. Nós temos 31 anos de casamento. 31 anos. Eu ingressei no ministério ainda solteiro, passei um ano solteiro, depois nos casamos. Deus nos deu 3 filhas, já nos deu também um neto. Nos primeiros anos, nós tivemos algumas dificuldades de entendimento sobre princípios do casamento e esse negócio de cuidar do ministério. Viu, pastor Janderson? Não sei se tu passou por essa, mas eu passei com ela algumas dificuldades de entendimento. Cada um queria puxar para um lado. Mas chegou a hora, pastor Juari, que nós passamos por um discipulado de casais. E o primeiro que nós fizemos foi o Casados para Sempre. Depois nós nos apropriamos do material da Universidade da Família. E depois fomos nós dois mesmo, ministrando para casais. Só que antes de ministrar para os casais, a gente tem que ministrar para nós. A gente tem que ler o material junto, saber o que é que nós não estamos acertados ainda, para acertar logo antes de ir para o púlpito. Pedir perdão um para o outro. Então eu peço perdão para ela, ela pede perdão para mim, naquilo que nós erramos, porque nós temos um compromisso diante de Deus. Nós queremos ver a nossa igreja sarada, nós queremos ver as famílias da nossa igreja saradas. Você está entendendo? Queremos ver os casais sarados. Queremos ver os casais abençoados. Queremos ver os casais cheios do Espírito Santo. E como não vai dar de ir para o último ponto, eu termino bem aqui. Como lutar nessa batalha espiritual? Primeiro, reconheça que existe uma batalha. Segundo, conheça bem o inimigo e as estratégias dele para tentar destruir o teu lar, o teu casamento, a tua família. E terceiro, use as armas espirituais que Deus te deu. Use as armas espirituais que Deus te deu. Esteja consciente que há uma batalha. Conheça bem o teu inimigo e saiba que ele é ardiloso, estrategista, ele é maldoso, ele não quer acariciar ninguém, ele não quer abraçar, ele não quer fazer carinho em ninguém. Sabe o que ele quer? Matar, roubar, destruir, e como diz Pedro lá na primeira epístola, capítulo 5, devorar. É isso que ele quer. Mas você já sabe da verdade. Você tem a palavra de Deus e você tem armas espirituais.
você tem a oração, você tem a palavra, você tem o jejum, você tem a comunicação, você tem o perdão, você tem a verdade, você tem a justiça, você tem o evangelho da paz, você tem armas poderosas em Deus. Você sentiu o desejo de ser um casal discipulador? Você viu essa necessidade da igreja nessa breve ministração? Você sentiu isso? Você viu isso? Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos e diga para o Senhor que cada família edificada é um muro de proteção que o Espírito Santo levanta na igreja. É um muro de proteção. Você quer ser essa muralha? Aleluia. Você quer ser essa muralha? Você quer ter o teu lar com esta muralha cercado, protegido, cercado, protegido? Você quer, você deseja? Para a glória de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance a nossa mente e o nosso coração. Que a Tua palavra nos encha. Que a Tua palavra nos fortaleça. Que a Tua palavra nos revista para a Tua glória, para o Teu louvor. Fica conosco. Usa estes casais em Tuas mãos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Te rogamos e te agradecemos por fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejamos instrumentos, sejamos bênçãos nas mãos do Senhor.